Olá, meus amigos, bem-vindos à nossa sexta aula, onde vamos entender como o Ocidente e Oriente será dividido dentro da história. Como o espaço ora ocidental, em um outro momento histórico ele vai poder ser considerado oriental. Vamos ver que isso vai depender de vários fatores. Eu sou o professor Lucas Tibúrcio e convido você hoje a embarcar nessa divisão histórica. Então não vamos perder mais tempo. Já deixe seu like, inscreva-se no canal e pode rodar a vinheta. O primeiro aspecto que logo vem à nossa cabeça, sem dúvida, é o aspecto geográfico. Mas será que poderemos definir Oriente e Ocidente simplesmente através dele? Vamos pegar o mapa mundi. Essa divisão estará pautada no grau zero, o meridiano de Greenwich, uma linha imaginária que corta o centro do mapa, transformando tudo que está à sua direita, dentro do seu sentido da palavra, onde o Sol nasce, em Oriente. E tudo que está à sua esquerda, também dentro do sentido da palavra, onde o Sol se põe, em Ocidente. Esse meridiano irá cortar um bairro de uma cidadezinha bem desconhecida da Inglaterra, uma tal de Londres, e irá dividir a Terra ao meio, dando a países como Espanha e França uma divisão em Ocidente e Oriente dentro de um mesmo território, e considerando países como Itália e Alemanha como orientais. Para a geografia, esse sentido irá funcionar muito bem. Mas será que para a história também podemos levar essa divisão em conta, já que ela não vai levar nem o aspecto social e nem histórico para dentro dessa divisão, esvaziando muitas das vezes o sentido de Oriente e Ocidente? Mas para entendermos, a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo. Na Antiguidade, entendia-se como Oriente países que hoje consideramos como berço da humanidade, como Mesopotâmia e Egito. E tendo a definição de Ocidente, cabendo a países que esbanjavam suas culturas gregas e romanas. Já no Império Romano, uma área que ocupava boa parte do Mediterrâneo, próximo ao norte da África, lá pelo século IV, se você ainda tem alguma dúvida como identificar ou ler um século, clica no izinho que aparece aqui em cima, porque temos uma aula falando só sobre os séculos. Assista, tire todas as suas dúvidas e volte para cá. Vamos ficar aqui esperando você para continuar. O Império Romano, lá pelo século IV, foi dividido em duas capitais, cabendo a Roma, próxima à Península Itálica, a parte ocidental, e a Constantinopla, a parte oriental. Essa subdivisão deixou claramente exposta características próprias de cada uma das partes durante os séculos, ficando basicamente assim. No Ocidente, o latim tinha um peso maior, enquanto no Oriente, o grego era mais valorizado. No Ocidente, a ligação com o Mediterrâneo cada vez ficava mais forte no norte da África, enquanto no Oriente os avanços vinham do próprio Oriente. A influência da Igreja Católica no Ocidente continuava firme e forte, enquanto no Oriente nascia uma nova hierarquia religiosa, a ortodoxa. No Ocidente, os generais se fragmentavam, enfraquecendo suas defesas, enquanto no Oriente a preocupação estava com o Império Persa. Viram dois mundos dentro de um próprio império. Após a Segunda Guerra Mundial, qualquer contemporâneo da época saberia te dizer claramente onde se encontrava o Oriente e o Ocidente. Isso porque essa divisão ficou evidenciada no que chamamos cortina de ferro, uma separação entre países capitalistas de países comunistas.
levando na Europa a Alemanha a criar um muro para estabelecer claramente essa divisão, dividindo ela própria em Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental. Hoje, será que podemos chamar o Oriente de comunista? Vamos pensar, a União Soviética não existe mais. A cortina de ferro está desfeita. Não existe mais um país grande influenciador de um comunismo. E a Rússia, nesse novo conceito de século, não faz mais sentido ser chamada de oriental. Podemos também utilizar uma separação cultural, mas historicamente considerar essa divisão e pensá-la somente em nosso tempo não soará tão bem. Na religião, podemos dizer que o Ocidente será representado por países como Estados Unidos, países da América do Sul da África, maioria europeia, parte da Ásia, países que têm uma cultura judaico-cristã estabelecidas em seu território. Além disso, a religião no Ocidente ela vai ser vista de fora para dentro. O ser iluminado está no céu. O Oriente já vai ser caracterizado por países que têm uma cultura islâmica, budista, hinduísta. Além disso, a religião vai ser vista ao contrário. De dentro para fora, o ser iluminado está em si. Esse conceito também vai ser conhecido como conceito cristianismo Ocidente, islamismo Oriente. Se eu pedisse para você classificar Oriente e Ocidente hoje, dentro do nosso século, tenho certeza que a maioria de vocês classificariam a Ásia como Oriente e o resto do mundo como Ocidente. Mas será verdade? A aproximação de uma cultura ocidentalizada na Ásia é gigante. O Japão, por exemplo, tem seus principais modelos econômicos desenvolvidos em torno de uma prática capitalista, inserida em uma série de elementos de consumo, e uma cultura judaico-cristã estabelecida no continente. A China, cada vez mais, vem se aproximando desse aspecto econômico. Para muitos especialistas, hoje a economia da China é classificada como capitalista de Estado. E o que dizer da Coreia do Sul, que roubou a coroa do pop, que já pertenceu um dia à Inglaterra com os Beatles e aos Estados Unidos com o Michael Jackson. Hoje é uma das maiores produtoras de pop do mundo contemporâneo, com seu K-pop, e cada vez mais vem alcançando fama e sucesso. Será que não podemos realmente dizer que a Ásia é ocidentalizada? Na política, cada vez mais, o Oriente vai ser formado por um grupo de países que não vão se alinhar ou se aproximar do mundo político e ideológico norte-americano. E com o crescimento do terrorismo, cada vez mais o conceito de Oriente vai ser voltado para o Oriente Médio e seus grupos radicais. O importante para o conceito em história é que não obtemos um pré-julgamento e nem tratemos de forma preconceituosa ou sem diretrizes o termo Oriente e Ocidente. E perceber, acima de tudo, que ele é um conceito flexível para que favoreça o entendimento de um determinado período histórico. Este conceito ele não pode ser determinado de forma clara. Precisamos fugir de um olhar de dicotomia ou de dualismo. Mas precisamos caracterizar a importante influência que recebemos das grandes civilizações e suas organizações e perceber que esses conceitos eles sofrerão transformações no decorrer do tempo. Devemos levantar um olhar crítico, onde podemos refletir, entender, discutir sobre a nossa própria sociedade. Oriente e Ocidente não é uma linha,
e nem um espaço determinável para todo momento histórico, mas será construído a cada momento dentro da história. E jamais poderá ser pensado sem a história. Chegamos ao fim desta aula. Meus caros, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Espero poder ter ajudado vocês a quebrar as amarras que nos prendem a um conceito e mostrar que podemos levantar um olhar crítico dentro da história, nos libertando de uma raiz, de uma verdade única e irreversível. E perceber que a história ela deve ser pensada, repensada, discutida e avaliada. Mas antes de se despedir, deixe seu like, nos ajude se inscrevendo no canal, compartilhe o nosso trabalho, pois isso é o que a gente precisa para continuar trazendo mais conteúdo como este para você. E olha como é fácil inscrever-se no nosso canal. Basta colocar sua seta na marca d'água que aparece aqui embaixo do seu vídeo e clicar. Pronto, você já está inscrito. E não deixe de nos seguir nas redes sociais. Basta entrar na página do nosso canal e escolher sua rede social para nos acompanhar. E entre também no nosso site através do ícone da nossa página ou acessando www.ahistoriadentrodahistoria.com.br e aproveite para estudar com o nosso quiz. Além disso, você pode estar sempre com a gente no seu smartphone, baixando o nosso aplicativo da Google Play. Obrigado a todos vocês pela paciência e pelo carinho. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.